E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Aqui é o professor Julio. Hoje a aula vai ser sobre Excel Online. Excel é uma ferramenta fantástica, a melhor ferramenta da Microsoft, na minha opinião, e as empresas amam esse tipo de ferramenta. Exatamente, dá para fazer bastante coisa, é uma excelente fonte de renda aí da Microsoft durante bastante tempo. Você vai ter o Excel, né, o planilhas, em vários outros segmentos aí. Por exemplo, o Google vai ter lá o Google Planilhas, você tem em aplicativos open source também, sempre esse recurso. E se você aprende a utilização de a parte básica ali, você consegue dominar praticamente todos os outros semelhantes. Bom, é bem prático, é bem simples, mas pode se tornar complexo. Tem empresas aí que tem praticamente um sistema dentro do Excel, controlando o estoque e tudo mais. A gente vai ensinar o básico para você entrar já sabendo alguma coisa nesse mundo tão complicado. Então, assistam o vídeo aí até o final que eu garanto que vocês vão gostar. Então, pessoal, a gente vai utilizar aquele e-mail da Microsoft que o Julio criou na última aula, certo? Se vocês não assistiram a última aula do Word aí, assistam, certo? Vai ter perguntas sobre ela lá no questionário. Bom, primeira coisa então, acessar o site outlook.com, certo? Para a gente entrar no nosso e-mail. Aqui o e-mail já está aberto. Eu vou sair do e-mail aqui, só para vocês verem como que é facinho para entrar novamente, ok? Bom, redirecionou para outra página. Então, vai digitar o e-mail, Julio MP Marília. Lógico que o seu é diferente do meu, @outlook.com. Lembrando, é .com, é .br, é Hotmail. O critério foi quando vocês criaram a sua conta. Exatamente. Não esqueça qual que é a extensão da sua conta, tá? E também não esqueça a senha, né? Como a gente sempre fala, já teve pessoas que não passaram no período de experiência porque esquecia a senha do seu login, dos sistemas várias vezes e tinha que pedir para o departamento de TI ficar resetando a senha. Nossa, professor, é tão perigoso, é tão grave assim? Isso mostra incompetência, né, pessoal? Você não consegue gravar a senha do sistema, imagina o seu serviço se você vai lembrar o que você fez ontem, né? Exatamente. Então Bom, anota, galera. Só o fato de você estar escrevendo ali no papel, às vezes você nem precisa, né, estar utilizando. Ele vai gravar um pouquinho melhor na sua cabeça. e tem sistemas que você tem que trocar a senha a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 45 dias. E tem que ter um tipo de senha bem complexo, tem que ter número, não pode ter sequência, não pode ter palavras, certo? Precisa decorar. Então precisa anotar, tá, pessoal? Notem, porque esquecer é humano, mas ficar pedindo para resetar a senha, não. Vamos lá. Então, nós vamos para o Excel. A gente já está acostumado, toda vez que precisar usar alguma ferramenta, é aqui em cima. E aí, nós vamos para o Excel. Assim como no Word, pessoal, no Excel tem vários tipos de templates já pronto para você escolher, certo? Mas nós vamos começar um do zero, tá bom? Ele está pedindo de novo para mim colocar a senha, porque eu ainda não confirmei com o número de celular, tá? Pode ser que apareça isso para você, pode não ser, mas aí varia, tá bom? Vamos supor, galera. Estou com o Excel aberto aqui. Algumas considerações para vocês. Acho que tem três coisas aí que são praticamente primordiais na hora de você mexer no Excel. A primeira é a definição do que são esses quadradinhos, retângulos aí. O que isso chama, Julio? Isso aí, pessoal, são células. A gente vai falar muito, pega a célula tal, arrasta para a célula tal. Quando a gente falar em célula, entenda que a gente está falando exatamente desses quadradinhos aqui, tá? Cada quadradinho é uma célula diferente. Exatamente. Outra coisa, não sei se vocês já viram, que ele até passava no Bom Dia e Companhia, o campo, tem também no campo minado, mas tem na batalha naval. Bingo também tem esse mesmo sistema. Você tem uma coluna e você tem as linhas, certo? Aqui no Excel, por exemplo, você vê que as colunas elas são divididas em forma de letra. Você tem A, B, C, depois você vai ter A, B, A, C e assim por diante. Muitas linhas, muitas colunas para cá e as linhas aqui para baixo. Como funciona o nome da célula? O nome da célula ele seria a intersecção aqui, ó, onde encontra uma linha e uma coluna. Vamos supor, eu cliquei aqui, qual célula que é? É a célula
4 e ele vai ficar marcando aqui também, certo? Então, onde eu clicar, ele vai marcar lá e vai ser a célula que eu vou estar aqui dentro do Excel, certo? É importante saber disso, pessoal, porque nós trabalhamos com o Excel com algumas fórmulas que exigem que a gente passe qual a célula, certo? Então, você precisa entender que a célula que você precisa somar, por exemplo, conteúdo de 3 e 2, 3 está na célula A1 e 2 está na célula A2. Exatamente, você não vai usar exatamente o valor que está escrito, você vai usar a célula, porque depois que a fórmula está pronta, se você alterar o valor da célula que está lá escrito, a fórmula vai mudar automaticamente o resultado da fórmula. Então você tem que sempre lembrar, colocou 3 e 2 aqui, montou a fórmula aqui embaixo ou aqui, independente de você montar, a fórmula vai estar pronta. Depois o valor que você colocou aqui, você pode alterar a qualquer momento. Certo? Então a gente vai pegar um assunto bem simples para a gente trabalhar em cima do Excel, tá? E também não vamos aprofundar em questão de gráficos. Dá para fazer? Dá, mas não vamos tratar desse assunto porque é um assunto um pouquinho complicado. Eu deixo para a gente tratar sobre isso quando a gente tiver presencial, tá bom? Bom, então a primeira informação que a gente vai pegar, por exemplo, vamos fazer uma planilha de nomes, certo? Então eu vou dar título para as minhas colunas, certo? Então aqui vai ser os nomes, certo? Então, tudo que ficar abaixo do nome seria o nome das pessoas, tá? E lembrando, vamos supor, digitou, aperta o Enter, ou aperta as setinhas de direção do teclado para você andar aqui pelas células. Não é igual no Word que você digita uma linha toda, faz assim. Cada célula vai ter um texto, um valor diferente. Então, digitou, aperta o Enter, que ele automaticamente vai para a linha de baixo aí. Quando a gente deu aula de Word, eu dei exemplo de uma informação numa planilha, eu vou aproveitar para utilizar a mesma informação, certo? Então, vou colocar aqui o nome das pessoas aqui, Júlio, Gustavo e Fulano, certo? Que é bem utilizado esse nome, né? Todo mundo tem esse nome aqui. E aí, nós vamos colocar aqui, por exemplo, idade, certo? O professor Gustavo não gosta de mostrar que ele tem 85 anos, né? Então, vamos lá. 85 e vocês com 15, certo? Já deu um formato para a nossa planilha, já dá para identificar algumas coisas, já ficou bacana. Mas aqui é o básico de como funciona o Excel, tá? Exatamente. Uma coisa que é interessante a gente verificar é que você tem diferença no formato, por exemplo, no conteúdo da célula que você está colocando. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula de texto, certo? Eu não consigo somar, por exemplo, Gustavo mais fulano e ter um resultado. Então eu tenho diferentes conteúdos para diferentes células. Vamos supor, aqui eu tenho as minhas idades, então elas são números, são diferentes. É meio óbvio falar nisso, mas o Excel ele trabalha dessa forma, certo? É aquela coisa, professor, eu preciso ser expert em matemática para entender Excel? Não, você precisa ter pelo menos um raciocínio lógico, certo? Se você está aqui com o valor 70, quer dizer que ele é número, óbvio. Se eu estou aqui com a palavra Júlio, quer dizer que é letra, certo? Isso, nós precisamos ajudar o Excel a entender isso aí, certo? Então, aqui, ele está tratando essa célula como geral, certo? Que pode ser letra, pode ser número, pode ser qualquer coisa. E aqui, ele também está tratando essa célula como geral. Só que nós sabemos que a idade, ela nunca vai ser um texto descrito. Então, nós vamos mudar o tipo para número. Número. Certo? A partir de agora ele entende que são números, até automaticamente ele colocou aí duas vírgulas, nós vamos reduzir porque nós não vamos tratar, ele tem 70 anos e 6 meses, então nós vamos deixar o número inteiro, certo? Então, reduzimos aí a quantidade de números depois da vírgula, certo? Você pode deixar ou não, depende do tipo de tratamento da célula que você está fazendo. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma planilha com relação a quanto ganha o funcionário, certo? Então, você vai precisar de duas casas depois da vírgula, que são centavos, certo? Mas como você aí em casa está ganhando R$600 redondo do governo, você não precisa da vírgula. Tem esse exemplo e também muita coisa. Essa classificação, vir aqui, mudar para número, ou mudar para outro formato aqui, ela não é obrigatória, não nesse momento. Vamos supor, quando você vai tratar de dinheiro, formato contábil, data, hora, até porcentagem, obrigatoriamente você vai precisar mudar aqui, certo? Mas vamos supor, eu quero fazer uma soma, mesmo que esteja no geral aqui, ele reconhece como número. Caso você quiser deixar organizadinho, quiser mudar, você pode mudar, mas não é uma regra geral, tudo bem?
tem uma coisa que eu fiz aqui, ó, que é selecionar as células. O que seria esse selecionar? Isso aqui é muito importante você saber fazer, porque você não vai clicar e de repente mudar a formatação por um. Você pode selecionar o intervalo de células aqui que você quer e mudar uma formatação de repente. Vamos supor, quero colocar aqui os nomes, por exemplo, Julio, Gustavo e Fulano, e até o nome aqui, ó, eu quero colocar esses três com um detalhe um pouquinho melhor. Eu posso vir aqui e escolher ele, por exemplo, Negrito, que no idade também posso colocar, e eles ficaram lá com um pouco de destaque. Vamos supor, eu quero que esses números aqui, ó, por exemplo, só selecionar eles, eu quero que eles fiquem centralizados. Eu posso selecionar aqui, eu venho aqui em cima, ó, centralizar. Então é tudo através de seleção que você faz no Excel. Lembrando que as ferramentas que nós utilizamos no Word, ele traz para o Excel também. Então, Bem coloração, centralização de célula, se o texto está justificado, recurso, essas coisas também tem no Excel e ajuda bastante. Uma coisa importante também, ó, você está vendo que aqui são informações, certo? Tudo isso aqui são informações. A gente trata de informações, pois é o nome da pessoa. Cada um vai ter seu nome. É a idade da pessoa. Cada um vai ter sua idade. Agora, aqui em cima é o título. Então é legal que você tenha esse parâmetro para você diferenciar os títulos ali, os índices, né, do conteúdo, certo? Então, aqui para facilitar um pouquinho, eu vou colorir isso aqui de um cinza um pouco mais escuro. E aí, tá vendo como que fica aqui bem mais bonito? Ó? Ali os índices estão em cinza e os valores estão em branco, o fundo da célula, tá bom? Certo? Uma coisa aqui muito simples, galera, também, é imaginar que, vou dar um pouquinho de zoom aqui, caso você fosse, por exemplo, imprimir isso aqui, por exemplo, você utilizar, imagina que essas linhas aqui, essa divisão, ela não aparece na impressão, certo? Você veria isso aqui em branco. Então o que acontece? Isso aqui são só guias para você estar fazendo a sua planilha. Então o que acontece? Se você quiser que essas linhas fiquem bem expostas aí, a gente utiliza um recurso chamado bordas. Por exemplo, eu quero borda nessa tabela aqui. Então o que eu faço? Eu vou selecionar do A1 até o B4. Eu clico e eu arrasto. Tudo bem? Eu fiz isso aqui, quero colocar uma borda. Como que eu faço? Vou vir aqui no grupo fonte, ó. Eu tenho uma setinha aqui para baixo e eu posso escolher qual é o formato de borda que eu quero adicionar aqui. Vou colocar todas as bordas. Você vai ver que ele já vai dar uma diferencinha aqui para mim na hora de mostrar aqui a minha tabela, tá bem? Então, esse recurso de borda também é muito simples. Ele pode gerar alguma confusão, de repente, se você tiver uma tabela muito grande, colunas separadas, você não vai selecionar tudo de uma vez e colocar bordas. Tem que ir fazendo aos poucos, certinho, com cuidado, para não ter nenhuma confusão, tá bem? Parece simples, pessoal, mas essas questõezinhas de borda, de coloração dos índices, de negrito, de informações, isso aí faz uma diferença gigantesca visualmente, tá? Exatamente. Por exemplo, até mesmo quando você tem várias informações aqui na frente, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para preencher a informação, tá? E vamos supor que a informação seja diferente aqui, ó, certo? E aqui, quando você tem bastante informação, às vezes fica difícil você acompanhar, que o Gustavo está com 4 aqui na frente. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? O Excel, ele já tem uma coisa para facilitar isso para você, que chama formatação de tabela, tá? Então, eu vou dar uma formatação aqui para vocês. Ó, eu, particularmente, gosto muito desse estilo de formatação, tá? Vou utilizar aqui para vocês verem como que vai ficar. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, ele colocou aqui, ó, essa primeira linha no cinza claro, a segunda com fundo branco, aqui com cinza claro, e a próxima seria com fundo branco. Então vamos colocar aqui Ciclano, certo? Já está com fundo branco. Beltrano já está com fundo cinza, certo? Por quê? Porque aí eu sei que esse primeiro aqui eu sigo a linha cinza e eu consigo ver a informação que está lá do outro lado mais fácil. Tá? Isso aqui é muito importante quando você tem impresso essa informação, tá ok? Exatamente. Então, essa parte aqui mais de formatação, de tabela, a gente vai parar aqui por aqui e eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora
um pouquinho sobre soma, divisão, começar a fazer algumas fórmulas, coisa bem simples, mas para você entender o recurso de intervalo e de separação aí que funciona dentro do Excel, tá bem? Então o que eu posso fazer aqui? Posso deixar essa planilha aqui separada. Você entende que com um único arquivo do Excel você pode ter várias planilhas, você não precisa ficar montando um arquivo novo, como se fosse folhas aí diferentes, né? Planilhas diferentes, na verdade. Então, por exemplo, eu vou deixar essa planilha aqui. Como que eu posso para renomear? Eu posso clicar 2 vezes e ele vai abrir para renomear. Ou posso clicar com o botão direito e escolher renomear. Vai ser o nome aí de informações. Vamos deixar OK aqui. Então ficou lá minha planilha. Quero abrir mais uma aqui para entender agora alguns outros conceitos bem simples aí. Vamos supor que eu tenha uma lista aí, uma lista simples. Por exemplo, a gente aprender a fazer já algumas formas. Vamos supor que eu tenho algum item geral. Tenho um item 1, é um exemplo, e um item 2. Vamos supor que o item 1 vale 10 e o item 2 vale 5. Eu preciso fazer aqui uma soma deles. Qual que seria o valor final? A gente sabe que 10 mais 5 é 15. Só que não é bem assim que faz. Claro, é óbvio, mas e se fossem, por exemplo, 1000 linhas aqui, valores de salários ou valores grandes e tudo mais, você não conseguiria simplesmente fazendo um por um, senão nem precisaria do Excel, a gente ia usar só a tabelinha lá do Word. E por exemplo também, vamos supor que esse item agora ele vale 6, certo? Se você tivesse o 15 aqui, o que ia acontecer? Ia ficar o 15 lá, certo? Exatamente. A gente quer que isso seja dinâmico, uma vez que mude o valor do item 1 ou do item 2, a soma seja automática. Certo? Bom, para entender melhor isso aí, eu quero que vocês pensem sempre num sinalzinho que a gente tem aqui no nosso teclado, que é o sinal de igualdade, o igual. Como que funciona? Ele é uma regra geral. Qualquer fórmula, qualquer conta que você vai iniciar no Excel, obrigatoriamente você precisa do sinal de igual. Senão você pode escrever a maior função que tiver. Se não tiver o sinal de igual antes, ela vai entender como um texto. Certo? Sim, tem que prestar bastante atenção nisso, pessoal. E tem várias formas de fazer o mesmo recurso. A gente vai mostrar pelo menos algumas delas para vocês, tá? Exatamente. Por exemplo, eu quero somar o 10 mais o 6. Então eu vou escrever aqui 10 mais 6. Não, apesar de lhe dar o resultado correto, não é o jeito correto de fazer. Porque se eu alterasse, igual o Julio comentou, a forma, por exemplo, colocar lá 7, ele não mudou. Eu teria que vir mudar aqui manualmente? Não. O que eu vou fazer? Eu não vou somar o valor exatamente na célula, eu vou somar o nome da célula. Se vocês lembrarem, qual que é essa célula que está o 10 aqui? É a célula B3. Então eu posso ou escrever aqui no teclado, por exemplo, B3, ele já vai selecionar automaticamente, ou eu posso clicar uma vez. Eu clico, ele já vai adicionar a célula ali para mim. Então, para selecionar a célula seguinte, a gente tem que somar esse valor. E aí podemos pegar o mouse aqui e clicar no número 7. Então tá vendo que até ficou com um quadradinho diferente, certo? Isso. Porque são informações diferentes. Então B3 mais C3 é igual a 17. E dessa vez, igual o Julio vai mostrar aqui, o resultado ele vai alterar se a gente mudar o valor do item 1 e do item 2, certo? Então ele vai ficar automático aí. Se eu relembrar, o item 1 na verdade não é 10, ele é 8,5, por exemplo, ele já vai mudar automaticamente lá. E essa é aí a mágica do Excel, ele é totalmente automático. Se você construir uma boa tabela, bem estruturada, de repente para um orçamento pessoal, ou até um controle de estoque simples aí, você consegue fazer ela uma vez só e depois só ir editando os valores. Vamos dar um exemplo prático? Vamos supor que a gente tem aqui um item do supermercado, certo? Então aqui seria a descrição do item, certo? Aqui seria a descrição do item, aqui o valor do item e aqui a quantidade do item, certo? Eu vou dar 2 cliques aqui, pessoal, para que ele redimensione aqui, porque quantidade ficou meio apagado, passou por cima. Então, quando você dá 2 cliques, ele vai diretamente para a quantidade aqui, para caber dentro da célula, tá ok? Isso. E lembrando que aqui também essa parte de redimensionamento,
não confundam, vire aqui em qualquer parte da linha aqui do Excel. Não é em qualquer lugar que você vai clicar 2 vezes ou arrastar. Tem que ser exatamente entre as 2 colunas aqui em cima. Pode parecer simples, mas às vezes a pessoa vê de relance e ela acredita que em qualquer lugar vai ser. Mas não é, é aqui em cima, certo? Ele vai redimensionar a célula do tamanho que você quer. Caso você tiver escrito aí algo muito grande, se você clicar 2 vezes, ele vai redimensionar do tamanho correto para você automaticamente. Certo? Então, como a gente estava falando aqui, vamos colocar aqui tomate. Certo? Tomate, R$ 8,50 o quilo e temos 5 quilos. Certo? E aqui seria o total, na verdade, né? Opa. Total. Então, vamos lá. Bom, aqui é a descrição do item, então nós não precisamos mexer com a descrição, nós vamos multiplicar o valor pela quantidade. Já não é soma, né? Nós não estamos somando valores iguais, não são duas quantidades diferentes, e sim a quantidade do valor, o preço unitário, certo? Vezes a quantidade, em questão de quilo, no caso do tomate, certo? Então, não é B3 mais C3. Nós vamos utilizar B3 vezes C3. Professor, vezes não é esse aqui? O xizinho? Não. Não, pessoal. Vezes é esse sinalzinho aqui, o asterisco. Lembrando que o vezes normalmente tem ali próximo do teclado numérico. Utiliza aquele ali que é mais fácil. Exatamente. Então colocou lá B3 multiplicado por C3, ele vai dar o resultado ali pra gente. Certo? 42,5. Sem precisar fazer conta e totalmente automático. Se mudar a quantidade, não, agora são 2 quilos só. Automaticamente ele já muda o valor total. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que isso aqui não seja tomate. Vou colocar aqui seja um produto unitário aí. Dá um exemplo, Julio. Vamos supor uma lista aí de material escolar. O Julio conhece, certo? Quando você vai precisar de algumas listas, até escola fundamental, né? Os professores entregam a listinha lá para os pais estarem comprando. Vamos supor, vou colocar aqui, por exemplo, caderno. Precisar de um caderno. Qual que seria o valor de um caderno atualmente? É um caderno simples, brochura aí. Vamos colocar aqui um valor simbólico de R$5, certo? E quantos cadernos você vai precisar? Vamos deixar aí 4 cadernos para o semestre, um para cada matéria. Exato, você viu que ele já vai mudando aqui automaticamente. Vamos colocar um outro material aí agora. Um lápis. Quantos lápis vai precisar? 4 lápis. Opa, aqui é valor, né? Quanto que é o lápis? 85 centavos. Vamos colocar quebrado para a gente ver como que vai ficar essa conta aqui. 4 lápis, certo? E aí, não colocou o total, professor. Por que que não colocou o total? Vou precisar estar fazendo ele aí agora, né? Por exemplo, a fórmula, eu montei ela aqui em cima. Agora eu vou precisar criar essa fórmula aqui embaixo também, certo? Tem alguns recursos que criam isso aí de forma automática, certo? Ele vai ser um recurso que a gente vai explorar na próxima aula de Excel. Mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui em manual. Por quê? Começou a mexer no Excel, não adianta você buscar aí somente, clica aqui, faz isso, copia para cá, copia para lá, porque senão você nunca vai entender a ferramenta de verdade. Então, por exemplo, se aqui em cima eu tenho igual B3 multiplicado por C3, automaticamente embaixo seria quais informações? Igual, no caso eu estou na coluna, na mesma coluna, mas modificou as linhas. Então seria B4 vezes C4. Você viu que o Julio nesse caso ele digitou, ele não clicou, até tá minúsculo aqui, mas ele funciona da mesma forma, certo? Então ele vai alterando os valores aí automaticamente, certo? A gente vai colocar mais 2 valores aqui para mostrar um pouquinho sobre até o formato de dinheiro, fazer um total aqui para vocês, tá bem? Só colocar um parênteses aqui, pessoal, ó. Repara que aqui ele mostra pra gente aqui em cima o que está dentro da célula, certo? Então está o número 4. Aqui nós temos uma fórmula, então ele mostra a fórmula aqui para mim, certo? Mas aqui, o que tem? 3,4, que é o resultado da fórmula.
Então aqui ele vai mostrar para a gente a função, o conteúdo que está descrito naquela célula. Aqui já mostra o resultado disso, tá? Então às vezes você precisa dar 2 cliques para ver o que está escrito. Não, é só clicar uma vez aqui que ele vai mostrar aqui em cima, tá? Exatamente. Então vou colocar aqui mais algumas informações. Borracha e livro, valor 45 centavos e o livro R$2, certo? Professor, mas está esquisito, tá 0,45, aqui está 2, esse valor não está muito bonito de se ver, certo? Lembra que eu falei para vocês? Nós vamos tratar essa informação aqui como valor, como moeda, certo? Então eu vou selecionar os campos aqui que eu quero e modificar para moeda. Olha como fica bem mais bonito, certo? Lembrando também que, por exemplo, quando a gente fala de valor monetário aí, a gente tem tanto o formato moeda, que você vê que o R cifrão ele fica juntinho aqui com o número, ou você também tem o formato contábil. Eu particularmente utilizo o contábil, mas aí varia, às vezes de acordo com a tabela que você vai estar montando e tudo mais, mas só para vocês verem a diferença, ó, ele coloca um pouquinho mais afastado aí, mas aí vai de gosto, certo? Ou de utilização da tabela, que são coisas mais aprofundadas aí para você. Bom, e aqui o valor, 4 Quantidade, borrachas, e para ficar diferente aqui, 8 livros, certo? E aí, novamente, precisamos inserir a fórmula. O que você vai fazer? Igual, vamos fazer com o mouse agora. Esse multiplicado por esse aqui. Dá um Enter e ele já vai colocar o resultado. Exatamente. Você vê que ele já pegou automaticamente aqui, ó, o valor de dinheiro, porque eu estou multiplicando um valor contábil, ele já fica certinho aqui. Depois a gente vai simplesmente adicionar, ó, eu posso já selecionar aqui e mudar para valor ou moeda ou formato contábil, que ele vai automaticamente, viu? Já como ele fica diferente aqui, ó, R$20, R$3,40, 85 centavos e assim por diante, certo? Última fórmula então, igual, vamos lá com o mouse, Esse vezes, esse. ok? E ele já vai dar o resultado aí para vocês, certo? Então, uma lista bem simples aí para a gente ver. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, como que ficaria isso aqui somado, por exemplo. Quanto que eu vou gastar no total? No geral. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como que seria? Eu posso fazer tanto aqui a soma do valor unitário ou a soma da quantidade, mas como eu quero saber, o interessante é mesmo saber só qual que vai ser o meu gasto final. Então, vou colocar aí um total para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, subtotal. Na verdade, subtotal seria aqui. Né? Vamos modificar, fazer bonitinho. Isso. Subtotal. E aqui total. Seria o total. Certo? Que vai aparecer à frente. Bom, tem aqui, várias formas de fazer isso. Eu acho que é bom ensinar um pouquinho diferente do que a gente fez ali em cima para eles terem algo. Exatamente. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, é praticamente um spoiler aí da próxima aula, que vai ser sobre fórmulas e funções do Excel, e que ele vai estar trabalhando com vocês com um negócio chamado função aí. Você já vai ver como que funciona. Então, você pode automaticamente, né, igual você fez nos de cima aqui, igual B6 vezes C6, né? Você vai fazer aqui, ó, igual, por exemplo, clica aqui e fazer mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, certo? Dá certo? Dá certo, 41 e 20. Mas não agiliza o serviço, né? Só que imagina se você tivesse, sei lá, 500 itens, ia ficar uma lambança de informação aqui. Você ia ter que digitar um monte de coisa. E aí, se tivesse alguma informação errada, já, por exemplo, em vez de colocar D, colocar E aqui, ó, ele vai pegar a célula da frente, vai causar um erro. Então, uma forma mais fácil de fazer isso. Igual, e aí a gente começa no mundo das funções. Soma, certo? E aí... somar alguma coisa, certo? Eu vou selecionar toda a coluna que eu quero somar. Então, desde D3 até o D6, certo? Repara que aqui ele ficou D3, 2 ponto D6,
certo? Finalizamos aí, fecha o parênteses e pronto. Olha que beleza. Então, se tivesse 500 itens, a gente ia fazer aqui, do D3 até o D503, certo? Uma coisa interessante aqui é das regrinhas que eu tinha falado para vocês. Por exemplo, o igual, que seria a primeira regra, certo? Na parte de função, sempre que a gente colocar o nome da função aqui, automaticamente você precisa abrir um parênteses para ela funcionar, certo? Independente da função que você estiver utilizando. Depois você vai compreender isso numa próxima aula. Mas coloquei soma, abri um parênteses, eu precisaria selecionar aqui o intervalo, certo? Eu posso fazer isso com o mouse ou eu posso estar escrevendo. Vamos supor, eu quero somar do D3 até o D6, então eu posso escrever ali também no teclado. Lembrando que aqui já não é o símbolo de mais, de soma, tá? Eu estou pegando o intervalo, então vou colocar D3, dois pontos, D6, certo? Repara que ele preencheu automaticamente ali, ó. Assim que nós colocamos aqui o 6, ó, se eu colocar o D4, ele vai preencher até o 4. Se eu colocar o D5, vai até o 5. D6, ele preenche a seleção até o D6 ali. Então, Okay? é interessante vocês prestarem atenção no significado desses dois pontos aqui. O que é o dois pontos, então? Ele significa até, é para selecionar intervalo, D3 até o D6. Certo? E aí você fecha o parênteses aqui. Se eu esquecer, o Excel ele já entende que você esqueceu e preenche aquele parênteses ali. Mas vamos criar um bom hábito, certo? Fecha o parênteses e Enter. E aí, nossa soma total está pronta. Exatamente. Só para mostrar uma última coisinha aqui, como o Excel, ele, em alguns detalhes, você acaba se perdendo. Vamos supor se eu estiver escrevendo aqui e sem querer eu não tiver colocado o dois pontos, eu tiver colocado ponto e vírgula. Olha como que ele vai mudar. Você vai ver que ele já mudou até a cor aqui da seleção. Por exemplo, coloquei D3 e D6 agora. O ponto e vírgula, ele faz um intervalo, uma separação. Interessante você verificar ele, que ele aqui no intervalo, ele pausa e seleciona outra célula. E nas funções que a gente vai explicar nas outras aulas aí, ele vai servir como separação de bloco. Então, é uma função muito interessante. O igual, o dois pontos e o ponto e vírgula, você precisa prestar bastante atenção para não ter confusão aí na hora de mexer no Excel, tá bem? Como a gente falou, a gente não vai entrar nesse detalhe que é meio complexo de entender, tá? Mas isso aqui dá para você brincar de várias formas diferentes, misturar dois pontos com ponto e vírgula e fazer seleções em várias colunas e linhas diferentes, tá? Mas vamos deixar simples aí, vamos deixar o famoso soma D3, dois pontos, D6, ok? Então, galera, basicamente aí é isso, certo? Vou só finalizar colocando as bordas, lembra que a gente colocava aqui, eu posso colocar aqui também, certo? De repente, colocar um negrito aqui, essa parte de edição ela é bem livre, ela não vai alterar a fórmula aqui, posso também de repente selecionar e utilizar a formatação como tabela que o Julio mostrou, isso é livre, é o critério de vocês podem selecionar de repente linha por linha, é mais difícil, certo? Colocar uma cor vai do critério realmente de vocês, certo? Mas essa questão de formatação é prática, é tentativa, erro aí, tem que ir tentando mesmo, não tem jeito. Certo, então, lembrando que essa customização vai de pessoa para pessoa, certo? Às vezes que nem eu acabei de fazer aqui, ó, eu coloquei cinza os títulos aqui, coloquei cinza aqui o total, é seu critério, pode colocar, pode não colocar, tá? Tenta sempre pensar na pessoa que vai visualizar esse resultado. Por exemplo, deixar a quantidade à direita, deixar ela centralizada, deixar ela à esquerda, certo? Isso aí tudo, você tem que pensar na pessoa do outro lado. Será que centralizado fica melhor para ele seguir a linha? Será que é melhor deixar para o lado direito para ficar próximo ali da onde a célula se encontra? Selecionar. Certo? Aí vai a seu critério, tá bom? Então assim, a gente entende, tem uma planilha aqui, tem outra planilha aqui, só vou renomear para ficar certinho aqui, seria lista, né? Lista de materiais, vou deixar como lista, lista de materiais, bom assim.
Então, eu tenho aqui a minha lista, tenho minhas informações e assim por diante. O básico do Excel é isso aí. Com isso, você já consegue trabalhar bastante coisa, já consegue fazer bons controles aí, de repente, para uma utilização do Excel na sua casa. Quero controlar meus custos, meus gastos aí, fazer uma lista de compra. Você consegue estar montando só com esses recursos, certo? Pessoal, isso aí é coisa que vocês ganham uma proximidade com o programa, tá? Tem muitas outras funções que a gente vai deixar para outra aula aí que vocês podem utilizar, mas é obrigatório no mercado de trabalho você conhecer o Excel. Quem não conhece está com uma desvantagem, ok? Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Manda um e-mail caso tiver ficado com dúvida, certo? Para mim, tanto para o Julio. Podem ficar à vontade. A gente vai voltar nas próximas aulas aí com mais conteúdos de Excel para vocês, certo? Bom, então até a próxima aula. Falou, galera. Muito obrigado.